pessoal, para quem não me conhece, me chamo André, sou da turma 2016.1 do TADS, da Universidade Federal AJ, tá? Queria mostrar um pouco para vocês aqui como foi que nós implementamos o trabalho da lista duplamente encadeada de estrutura de dados, o desenvolvimento do player, tá? Quero mostrar para vocês aqui como foi que a gente implementou. Primeiro eu vou mostrar o programinha funcionando, depois eu vou detalhar um pouquinho alguns pontos do algoritmo, rapidamente, tá? Aqui eu queria mostrar o que foi pedido na atividade, que a gente fizesse a montagem de uma playlist e garantisse algumas operações, algumas funcionalidades. Adicionar música, remover, trocar a ordem, tocar a música atual, avançar para a próxima, retornar para a anterior, colocar o playlist em modo cíclico, tipo aquela função de repeat, limpar a playlist e exibir a playlist completa. Essas foram os requisitos da atividade, tá? Alguns desses requisitos a gente implementou de maneira bem semelhante como está na atividade, para o usuário ir lá e selecionar. Outras a gente abordou de uma forma mais implícita. Ela está o tempo todo ali sem que o usuário precise ficar chamando aquela funcionalidade. Vocês vão ver agora no código aqui, ó. Vou botar o algoritmo para rodar. E desde já eu queria dizer que o menu a gente tentou fazer ele de uma forma bem interativa e dinâmica possível. Apesar de ser um modo gráfico, não gráfico, que é um terminal, né? Mas a gente tentou mexer com cores e tal para deixar o negócio mais interessante. Então vamos lá. Ele já está me mostrando aqui que a lista está vazia, ó, empty playlist. Isso na verdade é o retorno da função mostrar lista. Ele está vendo que não tem nada e está me mostrando. Por quê? Porque eu tentei aproximar o máximo possível o programinha de um playlist de verdade, onde você tem lá os tracks e vai adicionando e sempre está vendo aquilo lá. Então, para mim, a função mostrar playlist, ela está sempre presente em todo momento da aplicaçãozinha, certo? Como não tem nada, ele mostra aqui. A partir desse momento, a única funcionalidade que eu posso fazer com essa playlist é adicionar um track. Eu não posso remover porque eu não tenho nenhum track adicionado ainda. Então o menu ele é inteligente. Eu vou adicionar um track aqui, vou adicionar algumas músicas, tá? Entre com o título da música, vou colocar aqui. Hoje eu estou numa vibe bem de Javan. Pronto, coloquei 7 tracks. Vocês já podem ver que a minha função mostrar a playlist já está ativa aqui, ó, mostrando a playlist completa, um campozinho totalizador lá embaixo com o número de tracks da playlist. E vocês podem ver que a playlist que está tocando é a primeira. Isso aí eu já coloquei por padrão. Assim que eu entro na playlist, a primeira música que eu adiciono, ele já começa a tocar a playlist. Vocês observam também que quando eu coloquei os tracks, aí apareceram as demais funcionalidades do meu menu, que é avançar, voltar, trocar a ordem, remover o track, ativar o modo repeat, porque eu não podia fazer isso se não tivesse nada na lista. Então, coloquei os itens na lista. Vamos testar agora a funcionalidade de se mover entre os tracks, que é essa função aqui 4, que é Previews, e 5, que é Next. Vamos testar a 5. Ó, observe lá, a playlist vai mudando. Ó. Isso quer dizer que a minha função de trocar o ponteiro para o próximo tá beleza. Vou usar a 4 agora, que é o Previews. Observe que ele está mudando também. Então assim, essa primeira parte está funcionando. Só que o que acontece quando eu chego na minha primeira música? Ó? Ele dá uma mensagenzinha lá em cima. Ó. Begin playlist, início da lista, mode repeat, off. Então, por mais que eu fique querendo voltar, ele não vai voltar mais porque não está no modo de repetir e você já está no início da lista. Da mesma forma, se eu tentar avançar até o final. Ó, ele não vai mais porque ele está dando uma mensagenzinha aqui, ó, end playlist, mode repeat, off.
Então, a lista assim, ela não está cíclica. Ela está aquela lista duplamente encadeada convencional, onde o último elemento da lista, para cujo o apontador da lista final aponta, o próximo dele está apontando para nulo. E o primeiro elemento da lista, o apontador anterior dele também está apontando para nulo. Então, nesse caso aqui, a lista é uma lista duplamente encadeada normal, certo? Se eu quiser colocar ela em modo cíclico, aí eu venho nessa opção 6, ó, Mode Repeat On Off, e ativo ela aqui, ó. Ele já mudou lá em cima, ó. Mode Repeat On. Agora eu posso me mover. E agora, ó, vocês podem ver que ele passou direto. Eu estou me movendo e ele está considerando quando chega no final, ele volta para o começo. Na verdade, na prática, o que foi feito aí? Eu separei algumas imagens aqui. Eu tenho aqui uma lista duplamente encadeada, certo? Onde eu tenho aqui três elementos. O início aponta para o elemento primeiro, que tem o seu anterior apontando para nulo. O final aponta para o último elemento, que tem o seu próximo elemento apontando para nulo também. Então, essa é a forma que funciona a lista duplamente encadeada. Quando eu torno ela cíclica, o que é que eu faço? Olha a próxima imagem. Eu pego o último elemento que apontava para nulo, certo? Na verdade, é o elemento cujo final aponta, o próximo dele estava apontando para nulo. Olha aqui na figura anterior, apontava para nulo. E eu peguei esse cara e coloquei ele para apontar para o primeiro. E o primeiro, que antes o seu anterior também apontava para nulo, eu peguei ele e botei para ele apontar para o elemento cujo o ponteiro final aponta. Então dessa forma, pessoal, a lista acabou de ficar cíclica, tá? Nesse momento, ela agora está o tempo inteiro girando, ok? E aí eu posso me movimentar para frente, para trás, ó, do jeito que eu quiser fazer, ela vai atender. Se eu quiser interromper e botar para um modo não cíclico, né? Eu aperto o 6 de novo e ele moda lá, ó. Mode Repeat Off. Então, essas funcionalidades estão implementadas, estão direitinho. Eu implementei uma outra coisa que eu chamei de status da playlist. A playlist no momento ela está tocando, mas eu posso parar ela. Se eu apertar a opção 7, observem aqui, ó, Stop Track. Se eu apertar o 7, ele agora está mostrando aqui, ó, a música selecionada é a fato consumado, mas ela não está tocando, ela está parada, certo? E lá no menu automaticamente já mudou para a opção Play Track. Eu posso me mover entre as faixas, mas é só selecionando a faixa. Ela não está tocando. Se eu quiser tocar, eu vou apertar o 7 e ele vai tocar. A música já está tocando e o status do menu já mudou aqui para Stop Track. Tá bem dinâmico. Uma outra funcionalidade que nós implementamos foi a parte de remover os tracks, né? Remover os nós. Eu seleciono a funcionalidade 2 aqui e o programa já mostra o playlist para você poder digitar o código da música vendo a lista, né? Então vamos lá, entre com o número da música para ser removida. Vou botar a música Samurai, número 6. Observe que ele já removeu a música, ó. Vou remover uma outra, a música 2, Lilás. Já removeu. Você pode ver que minha lista agora só tem a 1, a 3, a 4, 5 e 7. Sim, André, se eu quiser adicionar mais músicas, você bota 1 e vai adicionando as músicas normalmente, tá? Adicionei mais uma, vou adicionar mais uma outra aqui, numa boa aqui. Então, ó, adicionei mais duas músicas, observem. Eu deletei a música 6, mas ele manteve os IDs normais, entendeu? Você pode deletar a música, ele dentro da struct lista, eu mantenho um atributo chamado ID que ele armazena o último atributo que foi utilizado pelo nó que eu cadastrei lá pelo track, tá? Pronto. Então a funcionalidade de remover a lista já está funcionando. Eu vou mostrar para vocês agora a funcionalidade de limpar a lista, né? Funcionalidade 8. Ela limpa a playlist, você selecionar ela e bum, acabou a playlist. Voltou a estaca zero. Não tem mais nenhuma música e eu tenho que cadastrar tudo de novo. Vou cadastrar algumas aqui.
Cadastrei 6 tracks. Agora eu quero mostrar uma funcionalidade para vocês que eu implementei, que foi a parte de mudar a ordem das músicas, né? Na sala o professor mostrou um exemplo lá, pegando 2 tracks, 2 músicas, você passa o número das duas e ele faz a troca. Eu implementei um pouco diferente. Eu entendi que, por exemplo, eu posso querer mudar a música 5, que é a música Cerrado, eu posso querer subir ela na ordem da lista, ou posso querer descer. Então o que foi que eu fiz? Eu implementei a função Change Order, eu vou usar ela aqui, e o programa vai me perguntar, entre com o número da música que você quer mudar. Eu vou colocar a música 5, e ele vai me perguntar qual é o movimento que eu quero fazer. Eu quero botar ela para cima ou para baixo. Move up, move down. Vou botar ela para cima. Fiquem de olho aqui na música 5, Cerrado. Ela trocou de lugar com Sina, tá vendo? Vou dar outro movimento para cima. Ela trocou de lugar com Bem Querer, trocou de lugar com Topázio e trocou de lugar com Oceano. Então agora ela está no início da minha lista. Se eu apertar de novo, aí eu recebo uma mensagem aqui em cima. Início da lista. Eu não tenho para onde ir mais. Eu só posso descer. Se eu usar o Move Up, o Move Down, quer dizer, ele vai descer, ó. Tá vendo? Trocando de lugar com o de baixo até chegar na última posição. Assim eu faço a movimentação, eu sempre troco ou com o de cima, se eu estiver movendo para cima, ou com o de baixo se eu estiver movendo para baixo. Tá? Essa parte a gente implementou seguindo esse conceito aqui. Ó. Eu tenho a minha lista duplamente encadeada. Para me mostrar isso, eu coloquei mais elementos na lista só para simplificar o entendimento. Eu tenho uma lista aqui com 4 elementos, ponteiro inicial da lista, ponteiro final da lista e a lista da forma que ela funciona. Tá? Aí eu adotei aqui como se eu estou querendo trocar o meu elemento 3. Tá joia? Eu chamei esse meu elemento de TMP, o ponteiro dele, tá? Lá no código tá TMP e eu quero trocar com o elemento 2. Esse exemplo que eu estou dando aqui é do movimento up, é o movimento para cima. Então eu vou trocar o 3 pelo 2, tá joia? Na figura seguinte, aí eu tenho uma explicação. Vê só, o elemento 3, observem aqui no gráfico, quando eu troco ele com 2, eu não mexo só neles dois. Além de mexer neles dois, eu tenho duas pontas, dois ponteiros que ficam pendentes de atualização também. Não é só eu trocar esses dois caras, não. Vão ter dois ponteiros que precisam ser trocados também, que é esse grandão aqui que eu botei tipo um negrito no verde, ó. Esse e esse. Os dois que vão ser trocados estão aqui, mas o outro elemento abaixo do elemento que eu quero trocar, o ponteiro anterior dele vai ter que ser trocado também, bem como o elemento que está anterior ao outro elemento que eu vou trocar, o ponteiro posterior dele, o próximo ponteiro dele também tem que ser trocado. Tipo, se eu trocar só esses ponteiros aqui e não trocar esses ponteiros, vai dar um bug na lista, entendeu? Então o que que eu fiz? Eu chamei o ponteiro que eu quero trocar de TMP. Criei um ponteiro auxiliar e disse que ele é o anterior, previous do TMP. Aí eu consegui descobrir quem é esse cara, tá? Também peguei o ponteiro lá que eu vou precisar mexer no next dele e chamei ele de auxiliar 1. Auxiliar 1 é igual ao anterior, é o anterior de auxiliar, para onde o anterior de auxiliar aponta. Vai apontar para ele, certo? E o auxiliar 2 ficou sendo o posterior do TMP, certo? O próximo do TMP, para onde ele vai apontar. Quando eu venho aqui para o meu código do outro lado, aí eu faço logo uma verificação aqui, ó. Se o cara para onde o início aponta é igual a esse elemento, quer dizer que ele já está no início. Eu não posso mover ele para cima se ele já está em cima. Então eu já dou uma parada aqui, dou um break e ele encerra a função. Ou seja, você pode clicar lá e ele não vai. Quando eu informo esse flag 2, é para ele enviar lá para a função mostrar playlist que o cara está no início da lista. Ele vai analisar esse retorno e vai botar lá. Tu já está no início da lista, tu não tem como trocar mais de lugar. Então esse if tem essa função. Esse segundo if aqui testa se o início da lista é igual ao atual, para onde o anterior do atual aponta. Se for,
se o início da lista for igual ao que o cara está apontando o anterior, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar a lista e vai definir como o atual, o início da lista, porque eu vou estar trocando de lugar. Ele está vendo que o início da lista é igual ao anterior dele. Então, após a troca, vai ficar sendo ele. Por isso eu já troco aqui, ó. List begin fica sendo igual ao TMP. E aqui eu dou uma checada em relação ao final da lista. Se o cara que está apontando para o final da lista for igual ao TMP, então ele já define o final da lista como sendo o previous, tá? Isso aí é tranquilo, sem problema. Aqui, essa manipulação que eu fiz aqui, pessoal, que eu botei em negrito, foi justamente essas atribuições aqui, ó. Alce1 é igual a TMP previous, tá aqui. Alce quer dizer, alce1 é igual a alce previous, tá aqui. E alce2 é igual a TMP next. Eu não quis ficar trabalhando chamando next do next, ou prévio do next. Eu preferi criar os ponteiros e trabalhar com os ponteiros, tá? Depois que eu fiz isso, são basicamente seis operações para você fazer a troca. Duas delas são com os ponteiros que eu falei que eles não são os dois ponteiros diretamente envolvidos na troca, mas eles são os adjacentes. No caso, o alce1 e alce 2. Eu troco o alce1, observem aqui, gente. Alce1 está apontando para o elemento 2. Mas como vai trocar, depois ele vai ter que apontar para o elemento 3 e não para o elemento 2. Ele vai ter que apontar para o TMP. Então tá aqui, ó, alce1 next vai apontar para TMP, certo? Já o alce 2, que o anterior dele está apontando para o elemento 3, após a troca, o elemento anterior dele tem que apontar para o elemento 2, que é o alce. Aí tá aqui, ó, alce 2 previous aponta para alce. Com isso, eu resolvo o problema desse elemento último aqui e desse aqui. Eles já estão apontando para o local certo. Agora falta só eu fazer a troca entre os dois elementos mais interessados na funcionalidade. Eu pego aqui o anterior do TMP, que é esse cara aqui, que está apontando para o elemento 2, tá certo? E aponto ele para o alce 1, que ele vai vir para cima. Ele vai subir. E o posterior vai apontar para a alce, que ele estava indo para o alce 2. Então ele volta e aponta para o alce. E depois o alce previous, que é esse cara aqui, que antes estava apontando para o alce 1, ele vai apontar para o TMP, ó, tá certo? E o alce next, que é esse cara aqui que antes apontava para o elemento TMP, vai apontar para o último lá embaixo, ó, vai apontar para o alce 2. Quando você faz isso, pessoal, batata, você trocou o elemento de lugar. O sistema fica só atento se aquele elemento é o primeiro, porque se ele for o primeiro, ele tem que mover o ponteiro do início da lista para aquele cara. Tá joia? Então, é assim que a gente implementou essa funcionalidade da troca. Tá joia? Aqui eu vou botar 0, ele volta ao menu inicial. Mostrei todas as funcionalidades do meu algoritmo para vocês, tá? Vou sair aqui, dar uma mensagenzinha, obrigado, tal, desenvolvido tal, vou fechar aqui. No meu código, pessoal, meu código ficou meio grande, que eu tentei algumas funcionalidades, eu tentei otimizar, mas por mais que eu tentasse, sempre tinha alguma coisa para implementar. Mas o que eu queria mostrar para vocês do algoritmo que eu achei interessante foi, o meu main, ele está bem enxuto. Ele verifica se a lista está vazia, se tiver, ele verifica se há memória disponível, se não tiver, ele já encerra a aplicação. Se tiver memória, ele já starta a lista. Existe uma função lá em cima, que ela faz justamente esse trabalho de startar minha lista. Para isso eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho apenas como ficaram minhas structs. A struct música, ó, eu armazeno o atributo ID, o título, um ponteiro para o anterior e um para o próximo. Faço type def para não ficar tendo que declarar struct toda hora. E criei também essa struct do tipo lista. Isso foi uma ideia do professor Severino muito top. Por quê? Porque ela armazena os atributos da lista, que é o ponteiro de início, o ponteiro de final. No meu caso aqui eu acrescentei a variável total, que vai armazenar quantos itens tem na lista. A variável ID, que vai conter quantos IDs foram cadastrados para obter o próximo ID. E essa variável int_status, ela indica se a lista está em modo play ou em modo stop. E um outro ponteiro para a música corrente, para eu saber qual é a música atual. Beleza?
Então, fiz os usos disso aqui, criei uma funçãozinha para ficar chamando o desenho da linha. Estou usando uma biblioteca aqui chamada conio.c, que ela serve para mudar a cor das fontes, para facilitar para o usuário, já que é um terminal. Então, você mexendo, manipulando as cores, fica legal. Criei essa funçãozinha aqui, tc recebe int i, que é um inteiro que passa a cor que eu quero trocar. Para não ter que estar digitando text color toda hora, então ao longo do código vocês vão ver que tem TC10, TC14, TC15, isso são as cores modificando, tá? Então, o meu menu, ele é invocado lá no main, vocês podem ver que o main é bem chutinho, pequenininho. Ele já entra num do while aqui e toda vez que o menu é invocado, ele já carrega a playlist para mostrar para o usuário. Então, é uma opção implícita dentro do sistema, ela já está o tempo inteiro. Eu passo a lista e ele me retorna a função. Eu vou chamar o menu passando na lista também, porque o meu menu é interativo, ele depende de fazer checagens na struct da lista. Então eu passo a lista, ele faz as checagens e exibe. Se vocês observarem, todos os meus menus aqui obedecem essa mesma regra. Chamo a função, passo a lista. Chamo a função, passo a lista. E assim eu não fico botando código dentro do meu case. Eu faço a função separadamente e ele vai colocando, tá? O meu menu aqui, ele é totalmente, tá aqui meu menu, ó. Meu menu ele é totalmente dinâmico, se comporta de acordo com dados da lista. Se a lista tiver mais de um elemento, se não tiver, se tiver em modo repeat, se não tiver, ele vai filtrando isso aí, colocando lá. Eu tenho a parte de mudar o modo da lista, se ela tiver no modo, aquilo que eu falei mostrando a figurinha para vocês, se ela tiver no modo cíclico, ela para, se tiver no modo parado, ela coloca para o modo cíclico, tá? A função de adicionar um novo elemento, eu optei por adicionar no final da lista, eu poderia ter adicionado no início, mas eu optei por adicionar no final. Tenho aqui minha função de exibir a playlist, ela é bem legal porque ela também interage com o comportamento da lista, tá? Ela checa tudo, dá um for dentro da lista, busca os elementos que estão parados, os que estão tocando, mostra todos os seus dados, que é uma função de limpar a playlist, outra de remover a música. E eu tentei deixar o código, ó, mudar para a próxima música, ir para a música anterior. Aqui são coisas simples, só questão de alterações de ponteiro, tá? Definição lá do atributo current music da struct da lista para ser o próximo ou anterior. Isso aqui é tranquilo. Aqui as minhas funções de mudar a ordem. Eu mostrei para vocês o case 1, que é o movimento para cima, tá todo aqui igual o códigozinho da foto lá. E o para baixo é a mesma coisa, sendo que ao contrário, o movimento ele é feito de forma contrária, tá joia? Basicamente, pessoal, é isso aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês quiserem esclarecer, eu posso disponibilizar o código também, tá joia? O que eu achei legal da lista é que você explora essa questão do conhecimento sobre as listas encadeadas. Uma coisa que eu verifiquei, por exemplo, você está lá com a lista em modo não cíclico. Você adiciona um, o cara vai lá para o final da lista sempre. Aí digamos que você coloca a lista em modo cíclico. Então você não tem mais aquele cara que aponta para nulo lá no final e o cara que aponta para nulo no começo. Quando tu adiciona uma nova música, não tem ninguém apontando para nulo. Então ele fica meio que sem saber quem é o último cara que está na lista. Então quando eu criei minha função aqui de adicionar, antes dele adicionar, o que ele faz? Ele verifica se a lista está em modo cíclico. Se ela tiver em modo cíclico, ele vai e quebra ela antes de fazer a adição do novo nó. Senão esse nó vai bagunçar a lista, entendeu? Da mesma forma antes de remover. Porque quando eu vou remover, ele vai dar um for enquanto houverem nós, enquanto aquele valor for diferente de nulo. Se a lista está em modo cíclico, não tem ninguém igual a nulo, ela vai ficar lá dando um loop eternamente. Então foram algumas das funcionalidades que a gente colocou para a lista ficar bem enxutinha. Valeu?